Fala aí pessoal, beleza? Olha só, nós estamos começando hoje aqui na TV UFG o programa Enredo Cultural. Toda sexta-feira, nesse mesmo horário, às 6h15 da noite, nós vamos entrar na sua casa para tentar integrar a sociedade com os movimentos sociais de Goiânia. Aqui, o espaço é aberto para quem se doa e dedica seu tempo para promover a cultura do nosso estado. Por isso, no Enredo Cultural, sempre vamos ter um tema, pode ser dança, teatro, pode ser cinema, como o nosso primeiro programa, que vai falar de cinema latino-americano. Nós aproveitamos a passagem do Festival Perro Louco aqui em Goiânia para mostrar essa escola que está intimamente ligada às nossas origens. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro Enredo Cultural e vamos começar! E para começar, no nosso primeiro programa, uma convidada internacional, a professora chilena Paola Lagos. Ela é diretora de extensão e professora também na Universidade do Chile, mas a sua história com o cinema começa um pouquinho antes, né, de tudo isso, né, professora? Mucho antes. Mi historia con el cine, la verdad es que comienza cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad Austral, en Valdivia, en el sur de Chile, y comencé a realizar mi tesis ya en cine documental. Me enamoré del cine documental, encontré en el cine documental una beta creativa que satisfacía también mi necesidad de vincularme con el arte desde la realidad y por lo tanto, una vez que termino de estudiar periodismo y me titulo, comienzo un magíster en cine documental en España. Y ahí terminé de enamorarme, la verdad, del cine documental. Decidí empezar un doctorado en comunicación audiovisual, que todavía estoy trabajando en la tesis. Todo esto en Barcelona, en España. Y me llaman de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, para hacer clases de cine. Y ahí comienzo entonces mi desarrollo como académica. Más tarde postulo a la Universidad de Chile. Y también entonces llego allí a hacer clases en los distintos programas tanto de pre como de posgrado en la Universidad de Chile. Y bueno, paralelo a eso, también he realizado documentales, series documentales. Es un espacio en el que yo la verdad es que me siento muy satisfecha, muy plena y muy feliz cuando estoy con una cámara al hombro, ¿verdad? Y registrando a la gente, registrando el paisaje y tratando de generar un discurso alrededor de la realidad. Ter uma câmera em mãos é sempre uma paixão muito grande, né? Sim. É sempre muito bom. Eu queria que você falasse um pouco, será que tem como, assim, professor, a gente definir um padrão para o que a gente pode chamar de cinema latino-americano? É um grupo, é um estudo, é um movimento, é uma escola? Como é que a gente pode definir esse cinema? Yo creo que sin duda hay elementos de sobra como para poder hablar de una cierta tendencia que sobre todo se ha dado en ciertos periodos históricos muy puntuales y que de alguna forma logran aunar criterios para poder hablar de un cine latinoamericano. Siento que la forma en que se desarrolla desde los albores del cine en Latinoamérica es relativamente similar. Pero sin duda los periodos más relevantes de la historia del cine latinoamericano tienen que ver directamente con nuestra historia política, nuestra historia social, nuestra historia cultural también. Y particularmente diría yo que un hito muy relevante es el nuevo cine latinoamericano. Este cine de renovación cinematográfica en un contexto de modernidad cinematográfica en Europa, ¿verdad? Donde comienza a desarrollarse un cine de autor, pero que sin embargo en todos los países latinoamericanos tiene un mismo sello que pasa por un compromiso social en primera instancia y más tarde por una militancia abiertamente política. Eu continuo. Cinema latino-americano é tesão. É essa troca de experiência, é essa vontade de realizar, essa vontade de fazer e respeitar as características que tá latino-americana, né, de cada espaço. Que, por exemplo, o argentino para o brasileiro, para o cara da Venezuela, somos completamente diferentes. O argentino tem uma paixão culturalmente muito diferente do brasileiro. A minha adaptação lá
de certa maneira foi meio difícil, mas depois de um ano já a coisa começou a andar melhor. Mas é isso, é respeitar e saber que a gente tem o mesmo tesão pela mesma coisa, então é produzir e errar. Eu sou o Vasconcelos Neto, né? Sou formado em comunicação social pelo UFG desde 2008. Trabalho com audiovisual desde essa época, desde o início da faculdade, sempre me interessei por essa área. E é o que eu faço hoje, é trabalhar com cinema e vídeo, com som e imagem dentro da cidade de Goiânia. Eu sempre gostei muito de polêmica, de discutir, de debater. Então eu acreditava que eu ia entrar em comunicação para isso. Lá dentro eu vi que não era bem assim a coisa, que no espaço não é desse jeito, né? A gente sabe disso. Mas e aí eu fui tentar me encontrar e eu me vi como um produtor de áudio e vídeo, assim, e me foquei nesse trabalho. A partir disso eu vim por cerca de 3 anos fazendo muitas produções, muitos trabalhos, me conhecendo, né, como produtor, aquilo que eu podia fazer, os erros e acertos na imagem, até que em um certo ano eu me propus a organizar um festival de cinema. O meu documentário, ele trabalha o som e imagens de cidade, né? Eu tenho uma cidade, eu tenho uma camada de imagens de cidade e essas imagens são preenchidas, ou o som é preenchido por essas imagens. E aí são entrevistas, são falas, são histórias de vida distribuídas nesse documentário. Eu acredito que para quem quer trabalhar na área, é possível você achar um caminho. Depende muito de você fazer as coisas, você ir atrás, conquistar seu espaço, estudar muito a plataforma, estudar muito a linguagem. Olha, o que eu percebo existe uma rede aqui em Goiânia forte, existe pessoas que nesses 10 anos cresceram demais a cena em Goiânia. E um dos pontos positivos que eu acredito da cidade é a coisa do entender o mercado. Goiânia se preocupa com o mercado. As pessoas têm uma união em torno de um mercado que propicie uma sustentabilidade dos indivíduos que trabalham com audiovisual. O programa Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta tem muito mais cinema latino-americano. Não sai daí. Esse período de ditadura, ele abafa, ele faz com que cresça profissionalmente. Qual que é a definição desse período que todos os países, né, que a gente está citando nesse movimento participaram, tem de real influência para as gerações posteriores de cinema? Yo creo que absolutamente, absolutamente. En el caso de Chile, por ejemplo, el desarrollo del nuevo cine chileno estuvo, además de la mano de cierta institucionalidad, ¿verdad?, que en ese momento tenía que ver directamente con el Estado, pero también, por ejemplo, con la universidad. Es el caso de la Universidad de Chile, donde, por ejemplo, estaba desde 1961 la Cineteca de la Universidad de Chile, al alero de la cual también se desarrolla un centro de cine experimental, por ejemplo, con los autores que te mencioné hace un rato, con Pedro Chaskel, con Miguel Litín, con Carlos Flores, entre otros, donde comienzan a desarrollar nuevas miradas y nuevas propuestas estéticas también en este cine. Al alero de los cineclubs, por ejemplo, ¿no? La influencia de un cine revolucionario cubano, por ejemplo, que también marcó fuertemente, por supuesto, todos nuestros cines latinoamericanos, de un cine europeo también, del cinema verité, por ejemplo. Si tú ves muchas de las películas desde Santiago Álvarez, Patricio Guzmán, incluso la que vamos a ver hoy de Carlos Flores, la película Descomedidos y Chascones, tienen muchos elementos del cinema verité francés, por ejemplo, ¿no? Son documentales en el fondo que proponen una renovación cinematográfica y que sin duda además tienen en común
el estar elaborados desde una mano joven, ¿no? La juventud como el principal articulador de estos movimientos, a mí me parece que no es algo circunstancial, que es algo muy relevante, porque también la juventud es el motor de cambios que la sociedad necesita. Por lo tanto, no es aleatorio que hayan sido los jóvenes, quienes muchas veces sin estudios formales, porque muchos de ellos no estudiaban cine, sino que iban a los cineclubs, practicaban, tomaban la cámara y intuitivamente salían a filmar a partir de lo que habían visto, etc. Y gracias a ellos, en el fondo, se da un contexto en el cual efectivamente el cine cumple un rol social y político muy relevante. Qual que é essa... como é que você vê hoje esses movimentos de festivais, a América Latina tentando se unir para mostrar em conjunto o que ela produz? Sí. No, yo veo que el tema de los festivales de cine es un enclave fundamental, que logra de hecho visibilizar una enorme cantidad de películas que si no fuese por la vía de los festivales de cine no tendría ninguna salida. En ese sentido, la posibilidad de los festivales de cine no solamente de la proyección, sino que también de la formación, por ejemplo, de la reflexión crítica alrededor del cine, de un tipo de cine además distinto generalmente del cine comercial, me parece que es un enclave que es absolutamente imprescindible dentro de la complejidad del campo cultural cinematográfico, ¿no? Uma das formas até de aumentar a divulgação e a expansão desse cinema latino-americano é a produção de festivais. E nos últimos anos a tendência, e estamos vendo que existe um grande número, um aumento significativo de números de festivais espalhados não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Um deles é o Perro Louco, que acontece em Goiânia. Eu estou com o Danilo Camilo, que é um dos organizadores do evento, até para falar um pouco dessa importância, né, Danilo? Para ter essa disseminação da cultura, das pessoas terem acesso ao cinema latino-americano, é muito importante, né, essa participação, essa presença de festivais espalhados, né? Sim. A gente fala muito sobre o acesso aos filmes, né? Tipo, existe uma produção, aumentou por causa do digital, dessa evolução digital, da revolução digital, aumentou muito a produção dos filmes. Então, assim, existem muitos filmes que não chegam ao cinema, que morrem, assim, que não são distribuídos. Então, assim, os festivais, esse boom de festivais que aconteceu nos últimos 7 anos, mais ou menos, ajudou muito nisso, nessa divulgação de filmes que não tinham acesso, que não tinham público. Então, assim, é um meio muito importante para divulgar diversos filmes que são... que ficariam presos e mortos e iam para a Cinemateca e ninguém ia ver e não ia chegar a lugar nenhum. Por que escolher o tema, no caso do Perro Louco, né, o cinema latino-americano, de onde vem o que motiva essa paixão de estar reproduzindo essa arte? Sim, a gente viu que o Brasil sempre foi um país muito de costas, né, para a América Latina, assim. Sempre teve uma relação muito maior com a Europa, culturalmente, falando música, Europa e Estados Unidos. E a América Latina a gente não conhece quase nada. E os outros países da América Latina têm uma integração muito grande entre si. Por exemplo, bandas de rock da Argentina, aqui no Brasil praticamente ninguém conhece. Mas, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia, todos se conhecem. Assim, Café Tacuba, Calle 13, são bandas muito famosas nesses lugares que no Brasil um público muito reduzido conhece. Então a gente quis dar essa divulgação. Existia um festival só no Brasil sobre cinema latino-americano, que é o Festival de São Paulo, que começou, sei lá, acho que 2 anos antes do Perro Louco, uma coisa assim. E a gente quis dar essa divulgação para o cinema latino-americano. Então, a gente da organização estudava muito sobre a América Latina, sempre teve esse gosto pessoal mesmo de filmes latino-americanos, de cultura latino-americana, dentro da Universidade Federal. E a gente achou que seria uma boa ideia. E o Brasil, para mim, hoje, ele precisa debater mais. Eu sempre bato nessa tecla do debater, mas é porque para mim é realmente necessário. Ser um pouco mais livre na linguagem. Tem muita gente produzindo coisa muito boa no Brasil, não é isso que eu quero dizer. O cenário já está sendo fortalecido. O Recife está vindo com um espaço bacana. Tem o Som ao Redor, já chegou com uma outra pegada. E isso. Agora é necessário adaptar e fortalecer o espectador no Brasil também, né? Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Fabrício, eu sou crítico de cinema, editor da revista Janela, uma revista online. Nós estamos aqui hoje para falar, dentro do programa de cinema, sobre cinema latino-americano, que a gente pode dividir de 2 formas, né? A representatividade dele hoje ao redor do mundo que está muito maior.
Uma das formas é a gente pensar nos diretores latino-americanos, mais especificamente dos diretores mexicanos, né? Sobretudo o Alejandro González Iñárritu, Guilherme Del Toro e Alfonso Cuarón, que, no caso, eles migraram, né, do cinema que eles faziam no México para o cinema de Hollywood. Então hoje eles estão fazendo grandes produções, né, como o Gravidade, que o Alfonso Cuarón fez recentemente, concorreu ao Oscar. O Iñárritu fez o Birdman, venceu o Oscar esse ano. Então esses diretores entraram na indústria de Hollywood e estão mais conhecidos, embora não façam essencialmente um cinema latino-americano. O cinema latino-americano hoje, essencialmente, ele seria dividido suas forças mais no cinema argentino e brasileiro, né? Tem também o Chile, que tem o Raul Ruiz, que morreu recentemente em 2011, que seria um grande cineasta, fez Mistério de Lisboa em 2010, um belíssimo filme, enorme, depois virou série de TV também. Mas as forças assim seriam Argentina e Brasil, né? Embora alguns insistam em criar essa rivalidade e dizer que a grama do vizinho é mais verde, o cinema argentino é bem melhor que o brasileiro, eu acho que isso tem que ser um pouco relativizado, né? O cinema brasileiro hoje vive um grande momento, o argentino também, mas o cinema argentino, o que chega para nós aqui são praticamente essas produções com o Ricardo Darín, né, que acabam sendo produções um pouco mais estelares deles, né, como O Segredo de Seus Olhos, filmes do Juan José Campanella, que são mais populares, que em tese não tem nenhum problema, né? Mas o cinema argentino tem mais do que isso e que não chega tanto para a gente. O cinema brasileiro, de certa forma, passa por um mesmo processo, né? Embora aqui a gente possa ter mais acesso, porque eles são o nosso cinema, a cadeia de distribuição também não favorece, né? Existem muitos filmes brasileiros sendo feitos hoje que não chegam aos grandes complexos de cinema, né? Os complexos de shopping. Mas o cinema brasileiro hoje talvez vivam, talvez seja o cinema mais produtivo da América Latina, né? E ao contrário dessas grandes produções que eu citei dos mexicanos que migraram para Hollywood, o cinema brasileiro circula, o grande cinema brasileiro hoje tem circulado sobretudo nos festivais, né? Cannes, Tribeca, Festival de Roma, Veneza, enfim, como O Som ao Redor, que foi muito elogiado lá fora, circulou bastante, né? Iniciou o trajeto dele em Amsterdã, no Festival de Amsterdã em janeiro, fevereiro, se eu não me engano, de 2012, e só depois chegou pra gente já com uma série de elogios, né, internacionalmente. Vários filmes brasileiros hoje têm tido essa carreira, né? Tem estourado lá fora até chegar aqui. E às vezes aqui não tem tanto não é tão visto, né? Porque a cadeia de distribuição não favorece tanto. E é interessante notar hoje como o cinema brasileiro ele vem não só de capitais, né? Embora Recife seja o grande polo, né, de produção brasileira, a grande efervescência do Brasil dos últimos 10 anos, né? Hoje a gente vê um cinema brasileiro surgindo fora desses grandes centros, né? Dois exemplos. Interior de Minas Gerais, cinema de Contagem pela Filmes de Plástico, como Ela Volta na Quinta, acabaram de colocar um curta-metragem agora em Festival de Cannes, e também o cinema de Ceilândia pelo Adirley Queiroz, que talvez faça um dos cinemas mais criativos do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta aqui na TV UFG para falar mais de cinema com vocês. Nós vamos dar mais uma paradinha e na volta, mais cinema latino-americano aqui na TV UFG. Não sai daí. O projeto de extensão Perro Louco nasceu em 2007, através de um grupo de alunos da Universidade Federal de Goiás que queriam movimentar a universidade e estimular a produção cinematográfica do estado. Bom, o Perro Louco é um projeto de extensão da universidade, ele nasceu assim, né? Ele nasceu da cabeça do Neto, principalmente em 2006, que acabou comovendo um grupo de alunos da universidade. E a partir daí nós procuramos alguns professores, o apoio institucional da UFG, e tornou-se um projeto de extensão efetivamente. E as pessoas resolveram um dia falar, vamos fazer um festival de cinema aqui na universidade.
E de repente aquela ideia que era pequena ficou grande no sentido, vamos fazer um festival de cinema latino-americano. A ideia foi crescendo e hoje o Festival Perro Louco é uma das principais referências na divulgação de filmes universitários latinos-americanos. E a cada edição o festival amadurece em produção e na presença de público. A gente teve muita sorte de conseguir dialogar com as pessoas certas que abraçaram o festival e o resultado é essa equipe que você está vendo hoje de monitores, produção e direção, que a gente está trabalhando legal. Outro fator que também chama a atenção no Festival Perro Louco é o número de inscrições para a mostra competitiva. Em 2007, o Perro Louco, em seu ano de estreia, teve 180 inscrições. Em 2008, em sua segunda edição, o número aumentou, foram 218 filmes inscritos. Já em 2009, 254 filmes se inscreveram no Perro Louco 3. No Perro Louco 4, 218 filmes fizeram parte da mostra competitiva. E depois de 4 anos, o festival volta com o número recorde de inscrições. Em 2015, o Perro Louco 5 reúne 460 obras inscritas para participar na mostra competitiva. Em 5 edições, o festival já reuniu 1.326 obras de alunos que estudam no Brasil e em toda a América Latina. A gente fica feliz, né? A gente não esperava isso, até porque 4 anos é muita coisa, assim. Então a gente realmente achou assim que não seria tanto, seria menor que isso. Sucesso em 2015, agora o desafio do Perro Louco é outro: começar a projetar a 6ª edição do festival já no próximo ano. O Perro Louco 6 está pronto, a proposta não difere muito do que temos hoje aqui, porém é muito maior. A preocupação com a formação, com a extensão, com a itinerância, ela vem junto também para o Perro 6. Agora, vai se fazer agora uma 6ª edição, talvez com muito mais recursos que nós não tínhamos antes. Recursos agora vão vir do governo federal, vão vir do governo estadual e a tendência agora é você ocupar a praça universitária, ou seja, jogar muito da mobilização dos estudantes da praça universitária, onde conglomera ali uma quantidade de gente sem fim de estudantes, eles são milhares de estudantes naquela região. Mas ao mesmo tempo não abandonando o campus. Então pode ser que na 6ª edição, na 7ª edição, faz-se em lugares diferentes, praça e campus. A professora também falou, em umas respostas atrás, sobre o Festival de Novo Cinema de Cuba, né? Queria saber de você, assim, esse termo tá certo ainda? É novo cinema? Já passamos dessa fase de novo cinema? Vai ter um futuro esse novo cinema? Como é que fica essa terminologia? Mira, en Chile hay ciertos autores, por ejemplo, que hablan de un novísimo cine chileno, como para hablar de lo que viene precisamente después de los movimientos de renovación cinematográfica, los nuevos cines nacionales. Yo siento que es muy complejo en términos de clasificación, en términos de lograr establecer categorías que hoy logren asemejar realmente una tendencia o un movimiento. Siento que hay ciertas características, pero que sin duda, después de la caída del muro de Berlín, básicamente, ¿verdad?, con este contexto de, entre comillas, posmodernidad, y como eso afecta también al cine, siento que se diluyen mucho las fronteras, que ya es muy difícil hablar de una tendencia como lo fue, por ejemplo, el nuevo cine latinoamericano o las corrientes que se dieron también en otras partes del mundo. Siento sí que, sin duda, hay ciertos géneros, por ejemplo, que adoptan unas determinadas banderas de lucha. Por ejemplo, el cine documental, evidentemente en nuestros países latinoamericanos, es un cine que tiene una preocupación fundamental por la memoria, por el trabajo de recuperación de la memoria histórica, por un trabajo crítico y reflexivo también de nuestros procesos históricos, políticos de nuestro continente. Y creo que eso es una bandera de lucha que efectivamente el documental, no todo el documental latinoamericano, pero gran parte del documental latinoamericano, hoy día aún mantiene y que es algo que lo caracteriza. O próximo passo, para mim, é sempre produzir, né? Sempre experimentar. Eu acho que aqui no Brasil é se desafiar, sabe? Hoje uma dessas câmeras reflex é muito fácil ter acesso. Ou seja, dentro de uma escola de cinema, no mínimo 3, 4, 5 numa sala vão ter uma câmera dessa. Ou seja, já se pode produzir todo dia e toda hora. Ou seja, o que falta é essa vontade de experimentar, de romper, de errar.
errar. E a partir disso a coisa vai funcionando. Esse é o processo. A gente tem que errar muito. O cinema é menos encorpado, você acha? Do que os latino-americanos? O brasileiro? É, o brasileiro. Não, o cinema brasileiro tem uma história muito grande, assim. Tem um histórico muito bom, assim, que é muito à frente de muitos países na América Latina. Nos últimos anos, em termos de qualidade mesmo, eu acho que existe um debate muito longo sobre isso, da gente estar perdendo para a Argentina, México. Eu acredito que sim, assim, existe uma padronização das produções brasileiras que não atingem muito um nível estético e de linguagem, nem só de inovação, mas de qualidade fílmica mesmo. Hoje em dia existe muito mais filme, sei lá, existem, 200 filmes por ano que são lançados, muito mais que isso. Mas que ainda falta uma qualidade mesmo de como dizer? Profissionalização, seria isso? Não, acho que profissionalização, a publicidade chegou e profissionalização técnica, eu acho que está no auge, assim. E está muito bem separado, hoje existe muita divisão de função clara, muito seguido pela ideia do cinema americano, né? De produtora, assistente de produção, direção, que a gente profissionalizou bastante nesse sentido. A gente, antes de começar a gravar, a professora contou pra gente que o pai dela morou aqui no Brasil. Sim. E que ela ouvia Roberto Carlos e até se propôs antes a cantar Caetano Veloso pra gente. Então, agora, professora, eu gostaria que a senhora mostrasse para... Isso? Ah, mas surpresa, era uma surpresa. Ver, então, ¿cuál podemos cantar de Caetano Veloso? No, vamos a cantar Roberto Carlos. Não, quem vai cantar? Eu não canto. Roberto Carlos. Tienes que ayudarme a cantar Roberto Carlos. A Roberto, qual Un música? poquito, porque yo, además, Roberto Carlos en español. Em espanhol. ¿Sí? Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Obrigado. O Enredo Cultural de hoje vai chegando ao final. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui na TV UFG. Valeu!